Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Fabrício Pereira Barbosa, sou engenheiro cartógrafo, sou sócio administrador da ProPage de Traduções e Projetos, sou consultor na área de geotecnologias, também sou gerente em projetos, trabalho aí assessorando as empresas na área de gestão de dados, gestão de melhoramento dos processos, né? Tenho atuado como consultor nessa área. Hoje eu também trabalho muito com a parte de planejamento de empresas, planejamento estratégico, né? Acabei, um pouco do meu histórico, acabei trabalhando em algumas empresas na área de consultoria florestal e de base de indústria florestal, que trabalhava muito com planejamento de empresas, planejamento estratégico de empresas, então acabei tendo contato com isso, trabalhando com isso. Tanto que fiz a minha pós-graduação, né? Fiz um MBA nessa área, né? Na área de gestão de negócios. E acabei atuando também com algumas outras empresas como consultor. Então hoje eu estou aqui para trazer um pouco da minha experiência, trazer um pouco que a minha palestra vai ser acredito que vai ser um pouco rápida, né? Ela é baseada num curso que eu também ministro sobre gestão de empresas, então são alguns tópicos que a gente vai ministrar aqui. Eu quero agradecer, né, já antes de começar a palestra, quero agradecer muito o pessoal da Conatop por ter convidado, eu agradeço ao Marcelo em especial, né, por ter feito esse convite, eu fico grato. Pessoal, vocês vão ter aí através do Conatop, vão ter os meus dados de contato, se alguém precisar, né, ao final da palestra, se precisarem mais alguma coisa da gente, a gente vai estar disponível. Eu também hoje já estou iniciando um outro projeto, que eu chamo um projeto chamado GeoBiz. Vocês podem procurar lá no Facebook, é DGeoBiz, TH, né? DGeoBiz, né? Vai estar um projeto que a gente inicia de discussão de geotecnologias, né? Num ambiente mais informal, e espero que vocês também estejam vendo a gente lá. Eu quero aqui novamente agradecer a oportunidade de estar ministrando isso aí, justamente um congresso online de topografia, uma iniciativa excelente. Eu acho que vai agregar a nossa área, né? Agrega a área de geotecnologias. Eu quero dizer um pouquinho do meu histórico, né? Eu entrei na faculdade, no curso de Engenharia Cartográfica aqui na Universidade Federal do Paraná, e na época eu trabalhava numa loja, né? Era gerente de uma loja, e daí eu perdi o emprego. Então, durante um ano, com a minha reserva financeira, eu fiquei ali. Depois, para trabalhar, eu consegui estágio, né, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que hoje é o ITCG aqui, Instituto de Terras, Cartografia e Geociência aqui do Estado do Paraná. E nisso já comecei a ter contato com o pessoal da área da topografia, mais constante, vendo como é que eram as coisas. Depois eu saí, eu fui ser monitor de topografia lá na Universidade Federal do Paraná, né? Fiquei um ano na monitoria. Depois disso eu tive que migrei para uma empresa que trabalhava na parte de processamento, mas isso eu precisei sair também por causa da questão de faculdade. E eu acabei indo, topei, falei, eu sou topógrafo, né? Eu sou monitor de topografia, e surgiu um trabalho de topografia. Bom, resumo da história, a gente apanhou muito, porque a faculdade é um universo, né? E a gente, na verdade, a realidade é outra, né? Então foi um projeto que a gente cobrou muito barato, no final a gente estava pagando para terminar. Ali aprendi muita coisa da parte prática. Depois disso, esses serviços que eu acabei pegando por fora, peguei mais alguns outros de levantamento cadastral, aqui numa cidade próxima de Curitiba, né, aqui em Pinhais e outros em Piraquara, me possibilitou entrar numa outra empresa, que era uma empresa que trabalhava com topografia e aerolevantamentos. Primeira semana da empresa, fazer o levantamento topográfico, a gente fez aqui o Museu Oscar Niemeyer, aprendi a fazer a locação, né, de obra. Foi uma experiência rica demais, para mim valeu muito, assim, vi um outro lado da topografia. E depois eu fui também trabalhar no levantamento das cavas do Rio Iguaçu, aqui, que não era um projeto que tinha na época, né? Também vi como é que as empresas trabalhavam, lidar mais também com o pessoal de campo, lidar também com os dados do escritório. Depois disso eu acabei migrando muito para a área de aerolevantamentos, né? Trabalhando muita parte de aerotriangulação, fazendo plano de voo. Eu fui operador de câmara aérea, viajei bastante, né? Foi muito jóia, foi uma experiência muito rica que eu tive, né? Então valeu bastante. E fiquei 3 anos nessa empresa, desenvolvi muita coisa, e na época também o meu chefe me deu muita liberdade, mas eu também estava lá em cima, né? Ó, chefe, me deixa eu fazer os projetos, ver como é que é. E tinha um rapaz que trabalhava, era um topógrafo lá, que ele fazia o processamento de GPS. Eu falei, então, poxa, você vai me ensinar. Então, antes mesmo de ter tido essa disciplina na faculdade, eu já estava lá trabalhando com eles. Então, me possibilitaram, me deram muita abertura, então eu sou muito grato a essa empresa.
por coincidência, eu estava terminando de ficar nessa empresa, uma empresa no setor florestal, uma consultoria grande, que a gente tinha prestado serviço e precisava de um cartógrafo que trabalhasse, que tivesse justamente experiência um pouco de campo e experiência também, principalmente com aerofoto. Eu fui trabalhar lá. Então, nessa empresa eu trabalhei um ano, né, fiquei lá, e de lá a gente tinha que fazer tudo. Se tinha GPS, tinha que fazer, se tinha levantamento topográfico, tinha que fazer, se tinha a parte de tratamento de imagem, classificação de imagens satélites também a gente tinha que fazer. Então, tudo isso acabei fazendo, né? Então lá tive realmente contato com a parte de geoprocessamento, como o que a gente realmente chama de geoprocessamento, né? Então ali foi uma experiência também, putz, bastante rica. Nisso eu recebi um convite de uma outra empresa, que era concorrente, e lá eu fiquei mais tempo, então lá também valeu bastante para aprender, porque lá eu acabei me aprofundando mais daí na parte de gestão de empresas. Nessas outras empresas já tinha algumas noções de gestão de projetos, gestão. Nessa outra empresa eu acabei aprendendo muito sobre gestão de projetos e acabei assumindo uma unidade, é, a parte de processamento que eles faziam lá, mas lá tinha que fazer tudo. Então foi bem a época que eu acabei fazendo minha pós-graduação, valeu bastante, né? Eu fiz assim bastante trabalhos, a gente descobriu que era uma empresa que a gente fazia muito planejamento estratégico dela e das outras empresas. E também trabalhando com a parte de geomarketing. Então me possibilitou, e nisso foi uma área que eu fui migrando a minha carreira para isso, né? Então eu hoje foco muito a minha parte no planejamento estratégico de empresas, planejamento delas de formação de preços, de custos, né? Então, assim, então uma palestra que eu vou dar aqui hoje é uma parte de um curso maior que o ministro, uma parte de uma consultoria maior, né? Então, assim, acho que até pelo mesmo pelo espaço que nós temos aqui para ministrar aqui dentro do Conatop, acho que não caberia realmente a gente fazer uma apresentação completa, não teria espaço, né? Mas aqui são algumas noções do que, do que a gente vai apresentar. Quero dizer para vocês uma outra coisa, a gente tem procurado sempre falar para os clientes que as empresas de topografia, de cartografia, enfim, as empresas de geotecnologias no geral, elas têm que entender o seguinte: gestão é algo que precisa ser empenho, realmente precisa de empenho para ter a gestão? Tem, mas isso é uma característica de 90% das empresas no Brasil que precisam implantar a gestão e não implantam. Então, assim, não é uma característica única da nossa área. Mas aquelas empresas que eu já vi assim, empresas que já implantaram bons sistemas de gestão, o que acontece? Essas empresas hoje se mantêm no mercado, mesmo em épocas de crise elas se mantêm no mercado, porque elas têm um planejamento estratégico de 5, 10, 15 anos. Né? Elas sempre estão vendo, revisando a cada período, estão revisando seu planejamento estratégico, estão planejando todas as questões de finanças e custos, como é que ficam vendo como é que está o mercado, monitorando, né, procurando novas alternativas. Então, pessoal, uma das coisas que eu quero deixar muito claro é que a área de gestão é uma área que vale a pena você investir, porque às vezes a gente está agora passando um período de crise, uma crise bem forte no Brasil, então muita gente está procurando se capacitar tecnicamente. Né? Isso é excelente. Nossa, um evento como esse, como o Conatop e os outros que estão ocorrendo também aí pela internet, né? A gente vê como o pessoal está procurando se empenhar em melhorar a sua parte técnica, isso é excelente. Porém, né, existem sempre aquelas pessoas, engenheiros, geógrafos, geólogos, topógrafos, que eles têm uma visão um pouquinho diferente da parte técnica, né? Eles já querem migrar para uma outra parte mais administrativa e uma parte de empreender. Né? Isso é muito bom também, a gente, né, são pessoas com vários perfis. E você investir em melhoramento da sua empresa, isso não tem. Ao longo do tempo, vocês vão vendo que a empresa vai se mantendo. Né? Eu sempre costumo dizer, né, por que a Coca-Cola, a General Motors, empresas da área grande, né, que agora a Fibra, né, né, temos aí o pessoal que trabalhava, uma empresa grande que me vem agora, né, a Clabin. Por que essas empresas se mantêm no mercado há tantas décadas? Porque elas sempre fazem planejamento estratégico, sempre estão lá planejando. Planejamento estratégico tem, né, a gente pode colocar vários pontos. Então eu vou começar aqui a palestra, alguns pontos que a gente vai falar, né? Então, assim, como eu disse para vocês, são muitos assuntos. Numa palestra como essa, a gente não vai conseguir abordar nunca todo o escopo. Estou colocando alguns pontos essenciais, como eu disse para vocês. Isso aqui é uma parte, né, de um curso maior, né, da implementação de cursos maiores que as empresas acabam contratando, né, para fazer e também para implementar.
Pessoal, já começando aqui, já vou começar, né, pondo aqui para vocês essa questão aqui de como que a gente chama, deixa eu ver o mouse aqui para cá, né? Então, planejamento estratégico, né? O que é o planejamento estratégico das empresas? Elas começam sempre ter uma confusão, o que é o planejamento estratégico, né? Então a gente vai clicar aqui, né? O que é o planejamento estratégico para elas? É justamente a gente poder mostrar de uma forma, enquanto o pessoal arruma aqui a tela, né? Vou colocar aqui para vocês só um pouquinho, né? Vou voltar aqui na minha tela, é só para a gente não ter esse problema, né? Vou colocar aqui para vocês. Planejamento estratégico hoje tem muito a ver, né, com a questão que as empresas se confundem um pouco com o aspecto, né, do que é uma empresa, do que tem que ser feito um planejamento. Então, a gente vê aqui, eu vou passar aqui já para o próximo slide. Então, pessoal, né, vocês estão vendo ali, planejamento estratégico, né? Então, o que acontece? A gente tem, as empresas acabam tendo um pouquinho de dúvidas o que é um planejamento estratégico, né? Então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, aqui algumas coisas bem curiosas. Olha só, planejamento estratégico, o que vai acontecer? A gente tem sempre aqui a parte das missões, valores de uma empresa, né? O que ela acaba dizendo, que missão, né? O que ela quer fazer. Ela quer se tornar uma empresa prestadora de serviços que ela seja referência no mercado. E os valores que ela preza, que é ética, que é respeito ao consumidor, respeito ao meio ambiente, né? Respeitar as diferenças, né? Hoje fala-se muito da diversidade, inclusão, né? Então são etapas. A missão é aquela coisa, né? O que eu quero fazer, que eu vou me tornar, o que eu quero deixar para o meu cliente, que ele veja. Né? Então eu quero ser a melhor empresa de topografia, eu quero ser uma empresa prestadora de levantamentos com GPS, é isso que eu quero fazer, eu quero ser uma empresa referência. E os valores é como eu falei, né? São os valores que ética, respeito, né? Respeito ao meio ambiente. Hoje está falando-se muito da parte de você olhar, né? Olhar a questão de reciclagem de resíduos, né? Toda essa parte ambiental. Então, assim, temos os valores que estão entrando cada vez mais, né? Enfim, e também etapas de planejamento estratégico, né? Análise ambiental, análise de ambiente interno e externo. Externo, o que acontece, né? Tudo que está acontecendo ao redor do país, a questão macroeconômica, a questão política, a questão que está acontecendo no mundo, né? O que isso vai influenciar no teu negócio, né? O que essas coisas vão entrar no teu negócio, o que externamente, né, ao teu ramo de atuação influencia, né? Hoje a gente pode fazer uma análise muito rápida, né, que é o dólar, né? Hoje o dólar é uma questão que influencia em insumos, uma série de outras coisas. Outro ponto que não dá para a gente deixar de falar é a questão política, né? Enfim, então esses são alguns pontos importantes. A análise do ambiente interno é você olhar o ambiente da sua empresa e dos seus concorrentes. Né? Então, que a gente está olhando, né? A minha empresa é boa nisso, nos quais são os seus defeitos, como é que é o meu mercado ele tem assim, como é que o meu cliente do meu mercado se comporta, como é que ele deixa se comportar, como é que os meus concorrentes atuam no mercado, como é que eles deixam de atuar. Né? E também uma parte do planejamento de planejamento estratégico é plano de marketing. Né? Marketing não é propaganda, pessoal. Né? Marketing é muito mais complexo. A gente poderia fazer vários cursos só sobre marketing, né? Marketing tradicional e marketing digital, só falando sobre isso. Né? Então assim, tomem cuidado. A pessoa ainda confunde plano de marketing com propaganda. É diferente. E tem o famoso plano financeiro que a maior parte das empresas não faz. Tá? Isso eu digo de experiência. Planejamento financeiro das empresas é uma coisa rara da gente encontrar. Porém, como eu disse, aquelas que fazem a se manter no mercado. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Pessoal, só alguns tópicos já para iniciar aqui, dizendo que o planejamento estratégico ele é muito mais amplo. Né? Isso aqui são tópicos gerais. Né? A gente poder desenvolver cada um desses tópicos em outras etapas. Tá? Vamos lá. Do plano, vamos aqui começar agora do planejamento financeiro. Deixa eu só ver aqui. Tá, o pessoal tirou aqui, beleza. Né? Vamos lá. Vamos ver aqui agora, né?
nesse ponto aqui, o que nós temos? Que temos as etapas, né, que a gente vai estar trabalhando, né? Então olha só, né? Há muita confusão, gente, no que é planejamento estratégico, o que é planejamento tático, o que é planejamento operacional. Isso é uma confusão imensa mesmo. Então tem um quadrinho aqui que eu sempre trago para as pessoas, para elas entenderem o que é o planejamento, as diferenças, né? Vamos colocar aqui para vocês. Olha só, né? Planejamento estratégico, né? O que acontece? Por que e quando? Normalmente o planejamento estratégico é feito como aqui tem na figurinha, vocês estão vendo, que é o presidente, sócios e diretores. São essas pessoas que são as chefes do negócio, que vão olhar, por exemplo, para onde vamos, né? Por que a gente quer sair para essa direção, para quando que vamos tomar essa direção. A partir dessa direção a gente quer dizer assim, ó, nós queremos entrar no mercado chinês, ou queremos atuar no América do Sul com levantamentos topográficos, né? Quando que queremos começar? Queremos começar a partir de 2018, queremos começar, nem 2017, 2018. Então tá bom, né? Por que nós vamos entrar? Porque o mercado brasileiro está difícil, o mercado brasileiro não está começando, não está crescendo, né? O mercado brasileiro está bastante retraído. Nós estamos vendo países que estão, apesar que está tendo uma certa crise ainda na América Latina, né? Ali o Chile é um país que está em crescimento, mas deu uma leve parada, né? A Argentina está saindo de uma economia bem retraída, está começando a crescer com o novo governo. Então, o Uruguai é um país que apesar que não está aparecendo muito no mídia, mas é um país que está crescendo, né? Por incrível que pareça, o Uruguai está apresentando boas oportunidades de negócios, né? Então Então você desenha toda uma estratégia para onde você vai. E o plano tático é onde, como você vai chegar para o seu gerente e dizer assim, olha, nós precisamos agora desenvolver, né, uma nova forma de fazer levantamento, uma nova forma de a gente atender o mercado. A gente descobriu, através do nosso plano estratégico, que o mercado não quer mais esse produto, não quer esse tipo de serviço, ele quer esse tipo de serviço, né? Nós precisamos atuar dessa forma, né? Então ele vai desenhar, né, uma nova forma de gerenciar, né, e atender o público em relação a esses novos produtos, novos serviços que o planejamento estratégico chamou. E como o planejamento estratégico também desenvolveu novos produtos e serviços, né, e como ele vai jogar lá para os gerentes e coordenadores e dizer, olha, agora nós vamos colocar isso em prática, né, queremos que agora que vocês começam a ver aonde a gente vai começar a trabalhar, né, essas são as formas. E isso eles vão passar para o operacional, é o plano de intervenção, é a mão na massa, né? Aí vai chegar para o técnico, para o executor e ele vai fazer. Muitas empresas, na verdade, duas etapas se confundem, tá? É muito comum se confundir, não tem problema nenhum, tá, gente? Fica assim bem claro para vocês. Como eu falo para vocês, essa ação, essa diferença, eles ficam justamente para você poder ver aqui, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Esses dois aqui sempre acabam se confundindo muitas vezes. Mas isso que tem estruturas de empresas que elas são mais enxutas, então um trabalha junto com o outro, né? Agora, grandes corporações normalmente dividem, né? Isso aqui você pode achar que é muito teórico, mas a gente na prática acabou correndo, tá? Isso assim, talvez como a gente está falando do nosso ramo, que não existem mega empresas, né? Não existem empresas muito gigantes, mas isso acaba não sendo visto, acaba sendo misturado. Mas assim, é bem comum, tá? Assim que a gente acaba vendo esses dois se misturando. Então assim, gente, eu vou falar aqui agora do planejamento estratégico, mas é uma parte do planejamento estratégico que é muito caro aqui, que é muito comum, que é a questão de formação de preços e custos. Por incrível que pareça, nesses anos todos tendo trabalhado com várias empresas, contratando pessoas, tendo pessoas internas, contratando terceirizados, enfim, a gente vê direto que as pessoas não sabem formar preços, tá? Formar preços, gente, é uma técnica, tá? Eu vou passar aqui algumas técnicas, tá? Aqui, ó. Então veja só. Então, né? Opa, a gente já foi, até passei um pouquinho mais aqui, não deveria ter passado. É isso aqui. Eu quero, né? Então olha só. O planejamento a longo prazo é o que a gente chama de planejamento estrutural.
né, onde a gente vai estar falando sobre custos, formação de preço. Eu vou passar já aqui para outra tela, né, aqui para a gente já conversar. Olha só, né, o que é custo versus despesa? Já começa a ter essa problema, né? O que é custo direto, o que é custo indireto, uma série de coisas. Olha, pessoal, a gente custos aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, né? Custos, está vendo aqui, ó, matéria-prima, a embalagem. Vamos dizer que você está fazendo, você é uma empresa que vende equipamento de topografia, né? Ou vende. O que é o custo direto? Né? A matéria-prima, a embalagem que você está fazendo, a bobina de impressão, né? Impressão para mapas. Isso é o seu custo direto, é onde você está criando o teu produto, né? Você tem custos indiretos, por exemplo, o custo indireto é o cara que você contrata, você aluga um carro para entregar equipamentos. Ou você tem um custo indireto, que são as viagens que você está fazendo. Aí, assim, cada empresa enxerga de uma forma como é que é o seu custo direto e indireto. Tem diversas formas de você determinar o que é direto e indireto. Agora, despesa é isso aqui, gente. Isso aqui está andando, isso aqui justamente para produzir? Nem sempre. São coisas que não entram diretamente na produção. Ficam na despesa, a luz, a água, a não ser que você, por exemplo, vai fazer o teu custo de produção, né, envolva algum custo vamos dizer que subiu a luz, subiu o meu custo de matéria-prima. Então, às vezes, a luz sai da despesa e entra no custo. Mas, por exemplo, você tem um contador, tem um motoboy, você tem, por exemplo, uma despesa com o conserto de um carro, né, você teve uma despesa com gasto extra, né, com alimentação de equipe em campo, né, então isso acabou entrando como despesa. Tá? Então, custo, basicamente sim, é o que entra realmente na formação do teu produto, na formação do teu serviço, o que custa mesmo a tua mão de obra. Tá? Isso, mão de obra ou produto. É simples assim, não tem. Se você for procurar na internet, tem muito artigo sobre isso explicando, mas não foge muito disso, tá? Vamos lá, gente. Né? Aqui agora tem outros tipos de custos. Agora a gente começa a entrar na diferenciação de custos. Aqui minha apresentação é voltada, pessoal, tá? Só vou fazer um pequeno parênteses aqui, né? Ó, a minha apresentação, gente, é voltada basicamente para vocês entenderem, né? Assim, procurei montar para a área nossa, a área de geotecnologias, que normalmente a prestação de mão de obra que torna-se um produto, né? Ainda é uma grande discussão, né? Aí existe realmente essa discussão, esse mapeamento, mapas, né, no geral, né? Aí seja topografia, aerofoto, drones, levantamento com GPS, geoprocessamento, geomarketing, enfim, o que ela é? Ela é um produto e um serviço, né? A minha visão é que ela é um serviço, né, que no final ela gera um produto, né? Só que eu acredito que ela não gera exatamente um produto, é um serviço que gera informação ao cliente. Se você for ver, as empresas que conseguem transformar os mapas em informação visível para o cliente, que conseguem interpretar isso para o cliente, ganha bastante pontos, tá? Já fica uma dica bem quente aí, que eu sempre procuro falar para os meus clientes. Pessoal, olha, pegue o seu mapa e explique para o cliente. Chega lá e fala, olha, o mapa é isso aqui, olha, a informação que eu estou entregando para você é essa, tá? Então, assim, vejam bem, né, assim, como chegar para o cliente e explicar para eles, porque muitos dos clientes, muitas vezes, eles não sabem. Às vezes você faz um levantamento topográfico, entrega para arquiteta ou para o engenheiro civil, e eles já estão tão acostumados, já sabem interpretar aquilo. Mas tem muitas vezes pessoas que não sabem. Então, o ideal é você, se você mesmo que está à distância, você dá uma ligada, olha, tô aqui, né? Você viu o mapa, ó, tá vendo, aconteceu isso, essa informação que a gente tirou, explicar para eles. Eu sempre digo, por que a gente vai comprar um telefone celular? E o telefone celular está lá na loja e você diz assim, isso aqui é um telefone celular. O vendedor, ele sabe tudo, o tipo da câmera, quanto de processamento, quanto de armazenamento, que sistema operacional que é, como é que ele se conecta, blá blá blá, se ele é 4G, 3G, whatever, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que fazer a mesma coisa com os mapas. Chegar e entregar, olha, é assim. Você teve essa informação, a gente levantou dessa forma, chegamos nessa conclusão, o mapa assim, você vai entregar informação para o cliente, tá? Fica a dica aí para vocês. Gente, então vamos passar aqui um pouquinho, né, nos custos, e a gente tem hoje justamente essa questão, né, custos de mão de obra e custos de impostos. Novamente, é coisa muito comum o pessoal não saber essa diferença,
né? É muito mesmo, bem comum não saber a diferença de custos de mão de obra e custos de impostos. É assim, chega até a ser assombroso como o pessoal mistura as coisas e como muitas vezes esquece das coisas. Por isso que tem muita empresa que começa a trabalhar aí, afunda o preço, né? E quando vai entregar o projeto, está vendo, não está conseguindo pagar e sai do mercado. E acaba prejudicando aqueles que sabem que estão aí no mercado, sérios, trabalhando. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Vou passar aqui para o próximo slide, né? Vamos lá. Então, olha só, né? Aqui só dando um exemplo. É um exemplo simples, muito simples que eu vou colocar aqui para vocês. Custo de mão de obra. Vamos dizer que um técnico, né, seja um topógrafo, seja um editor, o que for. O valor dele é nominal. Ou seja, você está pagando ele R$1.000 por mês, né? Sem impostos, né? O mês aqui a gente tá arredondando para 4 semanas. Então, nas, né, semanas vamos dividir por 4. E por semana essa pessoa custa nominalmente sem os impostos R$250. Né? Para o cálculo diário a gente vai fazer ali, né, um mês, que vale 22 dias, né? Então R$1.000 dividido por 22 dias dá R$45,45. Para o cálculo de horas, né, um dia que vale 8 horas, então são 160 horas semanais ou 40 horas, né, semanais, e temos aqui, né, R$1.000 por 160, e nós temos por hora R$6,25. E esse é o custo nominal. Esse é o quanto que a pessoa custa para a empresa nominalmente. Agora sim, se a gente começar a colocar daí os impostos, gente, aí começa a ficar. Vocês estão vendo aqui, ó, 13º salário, né? Vou colocar aqui para vocês, né? Seus encargos sociais e trabalhistas. Vocês podem ver a quantidade de impostos que nós temos. Os encargos trabalhistas basicamente são esses: o 13º salário, as férias e o descanso semanal remuneratório. Tudo isso sobre aqueles R$1.000. Aí começa também, dependendo de cada tipo de atividade, mas média para os nossos setores aqui que nós estamos falando, né? Aqui você vai ter INSS 20%, né? SAT-RAT, que é de auxílio à assistência ao trabalho, né? Aqui é a parte de segurança ao trabalho, né? Nós temos aqui salário e educação, nós temos as taxas do INCRA, do SEBRAE, do SENAC, né? E temos aqui o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tem a provisão da multa, 4%, temos mais ainda o Vale Transportes e o custo previdenciário, 13º, férias e descanso semanal remunerado. Gente, olha só, né? Tudo isso, estão vendo quanto que tudo isso influi. Se a gente for somar essa quantidade aqui de encargos trabalhistas mais os encargos sociais, nós temos todos aqui 102% e 75% sobre o valor nominal. O que isso quer dizer? Se você custa para a empresa R$1.000, o seu funcionário custa R$1.000, ele vai literalmente cobrar, vai valer o dobro, né? Então tem muita gente que não conta tudo isso aqui, né? Ou se conta errado. Vocês vão ver como é que vai acontecer. E ainda tem mais outras coisas. Ó, a gente vai colocar aqui agora sobre os custos, impostos. Isso aqui são encargos sociais. Tem diferença entre impostos e encargos sociais, tá? A gente vai colocar aqui agora dos impostos. Olha só, né? Nós temos aqui custos e impostos: contribuição social sobre o lucro líquido, imposto sobre serviços, COFINS, PIS e imposto de renda. O que pode ter maior variação aqui é o ISS, tá? ISS depende, é um imposto municipal, então ele varia de 3 a 5%. Tem, por exemplo, a cidade de Curitiba é 5%, Pinhais, aqui na região, se não me engano, era 3%. Não sei se não houve mudança. Mas tudo bem, é como um exemplo. Estão vendo a quantidade de impostos que nós temos. Então, olha só, eu vou colocar mais um pouquinho aqui para frente. Guardem essas informações desses impostos. A gente vai fazer um exercício lá para frente bem simples, tá? Bem simples mesmo. E a gente vai mostrar como é que esses R$1.000 eles transformam-se no valor real, o valor real de custo para uma empresa. E quanto que esse custo vai ter que ser cobrado do cliente final, tá? Vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui, vamos falar um pouquinho sobre custo administrativo, uma outra forma de custo. Tem empresas que simplesmente esquecem de jogar o custo administrativo na formação dos seus preços. Isso é real. Tem gente que, por exemplo, não sabe calcular, sabe que tem que pagar todo mês ali telefone, aluguel, internet. Isso aqui são números, olha, né, material de escritório, computador, são números, né, aleatórios, são números inventados. Não é que toda empresa tem que cobrar isso, não é, cada empresa é uma variação. Mas vamos dizer,
né? Se eu tivesse uma empresa, né, que fosse fazer um curso, tivesse uma empresa realmente como de serviços, né, basicamente não ia fugir muito disso, tá? Pessoal, contador, por que eu coloquei contador aqui? Contador, normalmente eles cobram um salário mínimo para fazer o teu salário, manter a tua empresa, né? Hoje, se não me engano, o salário mínimo está em torno de R$ 650. Então, veja só, gente, né? Como a gente tem que olhar tudo isso. Tá? Tem contadores, né, menores que eles às vezes pegam 3, 4 empresas, né, e como são empresas que têm um movimento muito pequeno, elas dividem em torno de 1/3, né, do valor. Mas isso assim são casos bem específicos, tá? Mas aqui, só para contar isso aqui, o que é o custo administrativo. O quanto que você teria que estar gerando de serviços para cobrir o custo administrativo, para pagar todas essas pessoas. Gente, novamente, é bem comum as pessoas não terem isso bem certinho, né, bem dimensionado, para saber quanto que o custo administrativo impacta nos seus negócios. Tá? Vamos colocar aqui agora. Tá? Vamos passar para um dos conceitos de formação de preço, gente. O que é a formação de preço? É o tal do markup. Né? Markup é uma das formas, tá, gente? É uma das formas de você fazer montar preço. Não é assim, não é a única forma, mas é uma das formas mais utilizadas nas empresas que prestam serviços, nas empresas que fazem prestação de, de projetos. É uma das mais utilizadas, porque, olha só, né? Eles chamam de precificação, mas enfim, mas aqui o preço final deve ser suficiente para, vou colocar aqui, ó, né? O preço deve ser suficiente para cobrir todos os custos, despesas, impostos e no final gerar um lucro na venda para manter a empresa ativa, né? Então, assim, o conceito do markup que ele vai abarcar todos, né? Todos os custos da empresa, né? Vou mostrar aqui para você. O que acontece? Ele vai é tipo um guarda-chuva, né? Tá aqui, o preço é o final aqui, mas tudo que tiver por baixo vai estar mostrando aqui. Eu vou colocar num outro slide, mas eu queria que vocês tivessem uma noção. O preço ele é formado lá em cima, né? Lá em cima, no sentido assim que ele está abarcando sobre um guarda-chuva, está abarcando todas as coisas. Existem outras formas de calcular o custo, o preço, desculpa, existem, realmente. As empresas que vendem produtos, elas têm outras formas de precificar. Elas levam em consideração essa forma, essa formulação de custos, elas levam. Mas quando elas vão estudar o mercado, fazer inserção de produtos no mercado, existem outras formas técnicas que você consegue mostrar. Produto é muito mais fácil precificar do que serviço. Serviço você acaba levando em consideração todas as questões de custo direto. Né? Então você está prestando serviço, é a tua mão de obra. Então existem diversas formas de se precificar. Né? Então assim, novamente estou afirmando aqui para vocês, precificar, eu estou falando do markup porque é o mais usual para projetos, tá? É o mais usual, porque ele abarca todos os custos. Você conseguiu vender aquele preço lá no final, o cliente acertou, beleza, então ele está cobrindo tudo o que está para trás, né? Todos os gastos com despesa, administrativo, impostos, tudo mais, tá? Vamos lá. Vamos passar aqui agora a fórmula do markup. A fórmula do markup é esse aqui. Tá? Vamos passar lá. Né? Vocês estão vendo aqui. O que é o markup? Né? Markup é um divisor. Nesse caso a gente está usando o markup divisor. Né? Você tem o markup, você tem o preço de venda sobre o custo de venda total dividido sobre 100. A fórmula é simples, muito simples. Se você coloca numa planilha, ela acaba se tornando muito simples de fazer. Né? Então aqui, ó, a gente vai usar o markup divisor. Vou mostrar aqui para vocês agora como que ele se comporta. Né? Olha como que é a estrutura. Você lembra que eu falei para vocês? Né? Aqui, só um pouquinho, pessoal. Preciso fazer uma coisa aqui. Tá? Né? Olha aqui. Nós temos o custo de mão de obra, custo dos impostos, custo administrativo e o lucro. Ou seja, o preço vai ser formado sobre esses 4 pilares. Vamos imaginar, tá? Só exagerando aqui, que nós tivéssemos, por exemplo, assim, custo advocatícios, sei lá, né, que você tivesse que ter um advogado todo mês, ele ia entrar aqui também. Você poderia até colocar eventualmente ele no teu custo administrativo. Vamos dizer que você tivesse um custo de manutenção de transporte para as crianças,
né? As crianças dos seus funcionários, né? Ou ele poderia ter entrar no custo administrativo, no custo de imposto, mas eventualmente ele teria mais uma chavinha aqui. Então assim, gente, o markup, a partir do momento que se entende a lógica dele, ele se torna uma ferramenta muito poderosa, porque ele vai te dar todos os percentuais de cada etapa, né? Então o que acontece? Cada etapa ele vai estar dizendo, olha, tantos por cento é para essa área, tantos por cento para aquilo, tantos por cento vai ser para impostos, tantos por cento vai ser para mão de obra. De cada, quando você começa a distribuir, né, essa questão da formação do preço por cada processo, fica mais fácil de você ver. As empresas usam muito disso, as empresas que investem em gestão, né? Isso que eu quero dizer, claro, que as empresas que investem em gestão, né, que em torno de 10% no Brasil, é verdade, gente, isso é um dado, se não me engano, vem do Sebrae também esse dado, não, se não me engano, a Federação de Comércio de São Paulo e a FIEP, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, desculpa, né, elas têm esse número bem consolidado, se não me engano, é em torno de 10% das empresas que investem efetivamente em gestão. Você vê como é muito pequeno, como a gente tem espaço para crescer, né? O que acontece? Elas vêm, quando elas começam a distribuir cada etapa, e cada etapa elas formam o preço, então chega no final, ela sabe quanto, elas começam a monitorar quanto cada etapa vale dentro de cada processo. E nisso elas começam a fazer o gerenciamento do custo de cada etapa e começam a ver também a melhoria de processo em cada etapa, o que pode ser melhorado em cada etapa. Tá? Então assim, o markup tem essa vantagem de você fazer isso. É uma das grandes vantagens dessa forma de precificar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais detalhes, tá? Vamos lá. Então olha aqui, gente, né? Markup, a gente está falando custo de mão de obra, né? Custo administrativo, né? E o lucro. Gente, lucro não tem que deixar de ser um palavrão no Brasil. As empresas crescem porque elas geram empregos, né? Tem a sua parte social que é gerar empregos, mas elas geram lucros para os seus sócios, né? Então isso não pode ser, não, na minha visão, lucro não pode ser um palavrão. Tem que ser algo assim que seja realmente as pessoas estejam vendo isso como um ponto de vantagem. Vamos lá, né? Agora vamos entrar aqui, ó. Vamos dizer daquele mesmo trabalho que a gente estava falando antes, né? Olha só, se a mão de obra valesse R$1.000, né? Nós temos aqui agora a despesa de 500 reais. Tá, só um pouquinho, gente, só mudar um pouquinho a minha tela aqui, porque senão eu estou colocando aqui, vocês não viram o que aconteceu. Só um pouquinho. Vamos lá, né? Vou colocar aqui, né, do levantamento topográfico, né? Se você tem aqui a mão de obra que custa R$1.000, nós temos as despesas que custam R$500. Vamos dizer, uma despesa, seja lá, despesa com gasto com alimentação, temos a despesa vamos dizer assim, com pedágio, temos despesa com, sei lá, alimentação extra que nós tivemos, sei lá, o cara precisou, comprou bolacha para uma turma grande, enfim, ou seja, nós temos aqui, ó, R$1.000, né? Estamos aqui falando agora, vamos começar a falar dos impostos. Se a gente pegar aquela tabelinha que a gente viu antes, né, 16,7% de imposto. Vamos dizer que a gente tem um custo administrativo que a gente já tenha montado ali, e nosso custo administrativo custa em torno de 12%. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que forma o custo administrativo, tá? Só um pouquinho, né? E vamos ver lá, 12%. E vamos dizer que você estimou um lucro de 20%. Se você tem aqui esses percentuais, vão ter 48,7%. Se a gente colocar no markup, né, o markup divisor vai ser 51,30%. Ele vai ser 100% menos esse aqui, né? Então, olha só, se a gente fizer os cálculos aqui, ó, 1.500 dividido por 51,30 vai dar o teu custo de mão de obra, já com o lucro, quando você vai vender, é de R$ 2.923,98, tá? Então aqui, ó, tem uma fórmula aqui mais desenhada aqui para baixo, tá? R$ 1.500 é 100%, né? 16,7%. mais 12%, mais 20% do lucro, tá? Pessoal, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um exemplo simples, né? Esse aqui seria o teu preço de venda final, né, do teu projeto. O que acontece é que tem muita empresa que fala assim, eu vou cobrar R$1.000, mas a minha despesa é R$1.500 e pega lá vezes
Meu imposto lá, o cara às vezes arredonda para 20%, então 20 vezes 1.500 vai dar 20%, vai dar R$ 300, então eu vou cobrar R$ 1.800. Mas na verdade, gente, acaba esquecendo de umas outras coisas, o custo administrativo e o lucro, tá? E acaba que vai estar cobrando, se ela cobrasse R$ 1.800, olha só, a diferença para 2.923 daria quase R$ 1.100. Então ela estaria perdendo dinheiro aqui, porque ela ia deixar de alavancar dinheiro para o seu custo administrativo, para pagar telefone, aluguel e todas essas coisas, né? E mesmo o lucro dela estaria disfarçado. Então teria sido dissipado. Então, gente, a formação de preço é bem importante, tá? Eu vou falar aqui agora um pouquinho para vocês sobre a parte de centro de custos. Gente, centro de custos é que muitas empresas grandes utilizam para você fazer os teus projetos. Por exemplo, né, você pode jogar, você tem uma empresa, né, que trabalha com topografia mesmo. Nós estamos falando aqui do Conatop, uma empresa de topografia. Mas vamos dizer que a tua empresa trabalha só com levantamento topográfico, ela só tem uma parte, ela faz só, por exemplo, laser scanning, e tem uma parte que ela trabalha só com, está investindo em vantes, né, está investindo em drones. Então o que acontece? Muitas empresas elas jogam tudo num espaço só. E essas empresas que têm gestão, elas dividem para justamente verem quanto é que cada setor, efetivamente, o custo de cada setor está sendo alocado. Quanto que o custo de cada operador, cada profissional, em cada unidade de negócio, em cada centro de custo de projeto está sendo alocado. Então, assim, centro de custos pode ser para uma unidade, como pode ser um centro de custos para projetos. Muitas vezes a gente faz por projeto, né? Mas acaba, como um projeto está inserido dentro de uma unidade de negócio, né? Então você tem os custos da sua unidade de negócio e você tem os centros de custos para cada projeto. Então, assim, a gente vai ver aqui por cima, tá? Como eu disse para vocês, né? Isso aqui é uma palestra, não tem como a gente aprofundar, né, todos os exemplos, né? Como realmente manter como montar toda essa estrutura, né? Como disse para vocês, a gente teria que estar fazendo um outro curso à parte. Aqui são só algumas ideias introdutórias. Vamos lá. Né? Vamos passar aqui para vocês agora. Olha só. O que a gente tem aqui, né? Passar aqui para vocês verem, né? Gerenciamento de projetos, né? O centro de custos tem a ver com gerenciamento de projetos. A gente acaba vendo também sobre o marketing mix. A gente vai começar já a entrar em marketing mix. Alocação dos seus recursos, né? Análise de eficiência dos seus resultados. Gente, então é isso o que acontece, né? O centro de custos ele tem todas essas possibilidades de você estar trabalhando com tudo isso aí. Tem uma figurinha que eu vou passar aqui agora, para vocês verem, né? Que é justamente isso aqui, ó. Olha só, né? O teu centro de custos. Vamos dizer que você tem um centro administrativo da empresa. E é ela onde estão alocados os seus gerentes, os donos da empresa, vão estar lá o pessoal da área administrativa mesmo, aquela pessoa que cuida do pagamento, do quanto a pagar, tem o pessoal que cuida lá da manutenção dos carros, enfim. E você tem as suas unidades de negócio, que eu tenho aqui, por exemplo, o setor de topografia, né? Então o setor de topografia, eu tenho o setor aqui de cadastro, tem o setor que trabalha com mapas temáticos, tem um que só trabalha com geomarketing, temos com vantes, drones, né? Onde outra unidade de negócio trabalha com sensoriamento remoto. Gente, essa é uma estrutura, você pode deixar, pô, mas que empresa que faz isso? Gente, tem empresas que fazem isso. Tem empresas que fazem isso e muito mais. Tem realmente essa estrutura de negócio. Vou pegar aqui no nosso exemplo da topografia, por exemplo, topografia GPS, né? Então ela vai fazer o projeto, né, o TP01, é lote urbano, TP02 também é lote urbano, TP03, levantamento de rodovia, TP04, locação de obra, TP05 está trabalhando com GeoIncra, né? Vamos pegar aqui sobre drones, né, vantes aqui, ó. Então ela vai ter o VT1, que é um projeto de agricultura, o VT2 sobre agricultura também, um VT3 que é de monitoramento de águas, um levantamento com vantes, um levantamento de linhas de transmissão. Gente, cada um desses aqui cada unidade tem o seu centro de custos e cada projeto desses também tem o seu centro de custos. Então eles começam a ver, as empresas, elas começam a ver justamente quais projetos de quais unidades estão dando maior retorno e você consegue ver também, gerenciar se os custos estão sendo alocados corretamente ou não.
Acontece que tem empresas que às vezes ela cobra para um projeto muito abaixo do que o mercado poderia comprar. Acontece isso, gente. Não é incomum. E também acontece o contrário, né? Que acaba que realmente é o mais comum, que é justamente você cobrar um valor muito baixo e não cobre os custos do teu projeto. E nem cobre os custos da sua unidade de negócio. Então é assim, gente. Isso aqui é para você ver como é que é uma estrutura, como você gerenciar a sua empresa. Vamos lá. Né? Aqui eu vou passar aqui um exemplo de um centro de custos. Né? Olha só. Né? Então aqui, né? Você está aqui com o teu técnico de campo. Né? Olha só, ele custa, o valor nominal dele é R$ 1.500. Eu arredondei aqui, gente, para em termos didáticos, tá? Para a gente não trabalhar com muitos dados quebrados, mas colocar aqui, ó, os encargos dele são 100%. Então, o valor nominal dele por mês, mas os encargos são 3.000. Por semana, 750. Por dia, 136,36. E a hora dele custa R$ 18,75. Né? A mesma coisa para os outros, para o técnico de escritório, para o engenheiro proprietário. Aqui o que eu fiz? Coloquei que nós teríamos um engenheiro proprietário que o salário dele seria mensal R$ 4.500. Aqui nós temos os custos administrativos. Né? Procurei repetir um pouco o que a gente estava vendo. Se a gente colocar aqui, olha, né, ele valeria R$ 2.870 por mês. E os nossos custos de mão de obra, para a gente pagar todo mundo, pessoal, aqui é R$ 11.595. Então, olha só, se a gente somar, vai dar R$ 14.465. Então, o custo administrativo dessa empresa aqui é em torno de 19%. E esse aqui, e o custo de mão de obra, em torno de 80%. Esses são os valores que ela tem que gerar por mês para ela se manter. Gente, novamente, pode parecer loucura, mas tem empresas que não têm essa noção. É impressionante, já vi empresas que não sabiam montar isso aqui. Uma coisa básica. Sabe que tem que pagar, mas não tinha isso aqui numa planilha. Tá? Vamos passar para um outro exemplo. Vamos lá. Né? Aqui é um outro centro de custos. Né? Outro centro de custos. Aqui, ó. Né? Nós temos um centro de custos aqui, que nós temos também agora um geógrafo, um revisor, um editor, um proprietário. Temos todos os valores deles aqui, com os encargos aqui, ó. 21 mil. Né? E você está vendo aqui, olha, que o custo administrativo, né, basicamente como igual ao outro, mas já viu aqui, olha, como diminuiu, já ficou em torno de 11,63%. Você viu que aumentou aqui a mão de obra. Aqui desculpa pessoal, tem um pequeno errinho aqui. Aqui era setor geomarketing, né? E aqui ficou Vant. Então aqui vocês considerem como se fosse geomarketing, né? Ou se quiser considerar como geomarketing aqui é Vant, vejam como vocês acham melhor. Mas vai lá, gente. Então, vocês vão vendo como o custo administrativo, né, ele vai variando. Né? Aqui aumentou o número de pessoas. Então, veja só, a empresa antes tinha que ir lá R$ 11.000. Olha aqui, né, nesse setor, aqui agora são R$ 21.000. Então, né, já vai diminuindo. Mas vocês podem ver que aqui porque tinha mais pessoas. Muitas empresas trabalham sempre na redução do custo administrativo. Agora, na época de crise que nós estamos aqui, muitas empresas começam a cortar aqui. Né? Vai cortando aqui e vai cortando os funcionários também. Né? Infelizmente, em crise acontece isso. Mas vamos lá. Ó, vou passar aqui um outro exemplo. Né? O pessoal que trabalha com Vant. Né? Vamos lá. Olha só. Divisão de custos. Vamos dizer que é uma empresa que tem... isso é um exemplo, tá, gente? A gente poderia... existem mais exemplos, mais formas de a gente fazer essa divisão. Realmente existe. Então, assim... isso aqui é um exemplo básico, né, só para mostrar como é que fica uma diferença de uma disposição de centro de custos. Então vamos lá. Olha só. Né, temos aqui, né, esse exemplo. Né. Na primeira unidade de negócio, lembram que ela tinha lá 11.595. Eu diminui um pouquinho os valores. O que a gente fez aqui? Se fosse uma empresa que tivesse essas duas estruturas, né, se fizesse esses dois trabalhos, né, tivesse um setor de Vant e geomarketing, né, e o que aconteceria? A gente pegou a mesma mão de obra, mesmos valores de mão de obra. O que diferenciou aqui, gente, é o custo administrativo. A gente literalmente dividiu por 2. Olha só, como que é o percentual de custo administrativo que diminuiu aqui? Olha, foi para 11% aqui e 6,17% aqui. O que isso vai influenciar? Imagine naquela fórmula do markup. O que vai acontecer? Vai baratear o preço de cada serviço dessas empresas. O que muitas empresas fazem, em muitas situações, é usar isso aqui para diminuir o preço.
né, para vender o preço. E outras, quando estão no mercado, que o mercado está aquecido, o que elas fazem? Elas utilizam isso aqui para aumentar suas margens de lucro. Tá? Então são duas situações. Se você está numa época de crise, ou você está com muitos concorrentes, você vai olhar como que você vai diminuir teu custo administrativo. Né? E como que você vai também usar isso aqui para formar teu preço. Às vezes você apertar um pouco mais aqui e ali, tudo bem. Né? Agora, veja só, você pode até contratar um profissional mais barato, né? Tentar diminuir um pouco a mão de obra, em vez de colocar só, né, um editor e um revisor, né? Fazer, não, o editor vai ser só revisor. Né? Enfim, tentar equalizar esses custos. Mas o custo administrativo é um dos que mais pega nas empresas. E olha, gente, novamente, vou dizer para vocês, tem empresas que não fazem essa estrutura, essa divisão de estruturas assim. Existem outras formas, diversas formas de você mudar isso aqui, tá? Só mostrando aqui para vocês, né? O que acontece? Existem realmente empresas que usam outras estruturas. Por exemplo, você pega a mão de obra dos donos, é o salário dos donos, e coloca dentro do custo administrativo. Outras que elas dividem-se. Então tá. Então para eu ter quantas empresas, quantos projetos eu vou fazer esse mês e quanto que meu custo administrativo vai influenciar nesses projetos. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com topografia, ela sabe que tem que render lá 8 mil reais para pagar pelo menos a mão de obra dos funcionários. Então, ela joga o seu custo administrativo, ela acaba dividindo entre outros setores dentro da empresa. Né? Então, você tem lá uma outra forma, por exemplo, né? Que isso acontece, e isso nas empresas daí acaba acontecendo, ela tem várias unidades de negócio. Né? Então ela vê quanto que é o custo administrativo para cada unidade de negócio, ou seja, quanto que custou o telefone numa unidade, quanto que custou o telefone para outra unidade, quanto que foi o gasto com alimentação numa unidade e outras, e daí elas veem quanto que cada setor tem no seu custo administrativo. O que elas fazem, por que elas fazem isso? Para justamente verem quais setores estão gastando mais ou menos e se isso está dando retorno. Você começa a ver se o teu custo do teu projeto está dando maior ou menos retorno, entende? É mais avançado isso. Como eu disse para vocês, a gente não teria muito tempo para a gente falar sobre isso, tá? Vou passar, são formas mais diferenciadas, mais avançadas de você ver essa questão. Mas olha só, eu vou botar um pouquinho aqui, né? Isso aqui, se você já tiver essa noção dessas divisões, você já começa a ver como a tua empresa está funcionando. Se ela está funcionando bem ou mal, tá? Olha, gente, é um exemplo simples, mas digo para você, se você começar a partir desse ponto aqui, você já começa a dar um norte para as coisas, né? Vou fazer aqui nesse outro slide, né? Falar para vocês aqui, justamente do que um dos pontos do centro de custos, né? Uma análise justamente é que você olhando daquele quadrinho que você pode reduzir e diminuir os custos assim o preço final, e outra, o quanto cada setor realmente utiliza dos custos administrativos. Na prática, como eu disse para você procura equilibrar essa divisão de custos, tá? Assim, eu, por exemplo, vou dizer para você, eu tinha, numa empresa que eu trabalhava, o meu setor, eu tinha 3 técnicos de escritório, tinha mais um topógrafo, eu tinha mais uma pessoa de vendas, né, trabalhando ali. O meu custo do meu setor de mão de obra era muito caro. E o meu custo de viagens e de telefonemas era muito mais caro do que um outro setor da empresa que trabalhava com a parte de estudos de mercado. Era muito menor o custo custo administrativo do outro do que o meu custo da minha mão de obra. Então, assim, gente, isso são várias análises que a gente vai fazendo. Né? Vamos passar por uma outra questão aqui agora, que é sobre orçado versus realizado. Né? Você tem aqui, por exemplo, vou colocar aqui, né? Aqui mostrar para vocês. Por exemplo, você tem um projeto de topografia, um código lá, o TP15, que ele vai durar 3 meses. Você fez o orçamento do teu projeto. Vou puxar ele aqui pra gente ver. Né? O teu custo aqui. Ele ficou um pouco pequeno, gente, tá? Infelizmente ficou pequeno mesmo. Mas eu vou dizer assim, que no teu projeto de mão de obra tem lá, por mês, R$ 2.100, tem 6 pessoas, vai dar por mês R$ 2.600, a quantidade são 3 meses, então cada mês tem R$ 37.800. Então tem o técnico de campo, tem o cadista, tudo isso aqui. Enfim, a minha mão de obra de toda essa turma aqui, ó, é R$ 62.400. Né? Você tem aqui, ó, a mão de obra por mês, tem a hora por mês, tem os revisores, tem tudo aqui, né, separado. E você ainda tem aqui, ó, os gastos com estadia e alimentação.
Você tem aqui, estadia, R$ 80 por dia. Quantidade de dias, 25 dias. Quantidade por pessoas, 3 dias. O valor por mês, R$ 6.000. Então, quantidade de meses, são 3 meses. Então, você tem 18 mil. Alimentação, mesma coisa. R$ 30. Aqui, também, o mesmo período. Mas aqui, ó, são né, 10 pessoas. Aqui eu estou somando aqui na estadia, que essas 10 pessoas estão dividindo em 3 quartos. Então, por isso que tem um número menor aqui de pessoas, mas aqui é em relação a 3 quartos. Aqui a alimentação não, aqui são as 10 pessoas. Então aqui olha só, R$ 7.500 por 3 meses, então R$ 22.500. Então nós temos aqui R$ 40.500. Então, o resultado operacional, gente, aí está o negócio, resultado operacional. Isso aqui, quando a gente vai ver num aspecto mais amplo, né, entram outras coisas, mas o operacional. Então veja só, vamos dizer que o técnico no primeiro mês, ele fez aqui 160 horas, ele tinha realizado R$ 2.100, o resultado dele foi 0. Então, aqui tem no mês seguinte, ó, também ele é resultado R$ 2.100, 162, só que ele trabalhou 162 horas a mais. O que aconteceu? Né? Ele teve um custo maior, ele já teve aqui um prejuízo nesse mês. E no outro mês, aconteceu, ele era R$ 2.100 e trabalhou só 159 horas. Ou seja, ele teve aqui uma sobra de horas, sobrou horas. Ou seja, você vai pegar tudo isso aqui, né? Vai somar o positivo e o negativo, e ele sobrou horas, teve um resultado positivo. Né? Então olha só, e assim a gente vai fazendo essa mesma análise para cada operador. Vamos pegar um caso aqui desse operador, por exemplo, olha, ele estava orçado por R$ 2.100, no primeiro mês ele trabalhou 162 horas. Pô, já teve um outro furo aqui. Nesse outro mês ele trabalhou 172 horas. Então ele teve um gasto de 157 horas a mais do que o planejado. E aqui ele ficou igual, né? Aqui ele trabalhou menos. Então aqui ainda ele compensou, em vez de 160 horas, né? Ele compensou aqui, ficou 157 horas. Então aqui se somar deu R$ 39. Então olha só, o que acontece, gente? Né? Aqui, vou pegar aqui um outro operador aqui. Ele era 160 horas, primeiro mês ficou igual. Opa, desculpa. No primeiro mês ele cobrava R$ 3.000. Então olha só, já foi 170 horas, então ele já teve um prejuízo, né? Prejuízo de R$ 187. Aqui, olha, ele trabalhou menos, teve 155 horas, então ele teve uma sobra de R$ 93. No outro mês ele teve 159 horas, então teve uma hora a menos. Só que então aqui, olha, teve um lucro de R$ 18. Agora o operador na parte de cima, por exemplo, né? Ele chegou no último mês, no primeiro e no segundo mês foi igual. Mas vamos dizer que no último mês ele trabalhou 174 horas. Somando tudo isso aqui, ele teve R$ 183 de prejuízo. Né? Então olha só, esses em negativo aqui são os prejuízos. O que acontece, gente? Né? As empresas ficam vendo isso justamente para ver se a pessoa está trabalhando dentro do planejado ou a mais. Se ela está trabalhando a mais, então, poxa, alguém furou no planejamento. Se ela trabalhou a menos, opa, beleza, acaba sobrando dinheiro para a empresa. Né? E eventualmente ela distribuir para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Né? Então olha só, então no final, se a gente pegar tudo isso aqui, né, o custo que ele tinha é R$ 20.800, e pegar no final aqui, né, dos furos que a gente tem aqui, né, e fizer a soma, ainda a gente teria um resultado operacional de R$ 670. As empresas veem isso, gente. Uma empresa como a Odebrecht, uma empresa como a Camargo Correia, essas mega consultoras, elas fazem todas essas análises. E elas ficam vendo. E os gerentes ficam acompanhando isso constantemente. E o cara começa a ver que o cara está comendo hora a mais do que estava planejado, e fala, pô, o que está acontecendo? Ou a pessoa não está rendendo, né? Ou realmente planejaram muito menos do que o esperado. Tá? Por isso que as empresas ficam ali em cima, constantemente vendo para cumprir o planejado. E olha só, gente, eu vou colocar aqui um exemplo. Na estadia, alimentação e transporte. Né? A gente colocou aqui que era R$ 6.000, né? Aqui de estadia. Então, beleza, cumpriu. Mas chegamos aqui na alimentação, o cara, em vez de ser R$ 40 reais a alimentação, em vez de ser R$ 30 a alimentação, passou por R$ 40. E olha só, aqui ele já teve um prejuízo de R$ 2.500. Aqui também. Né? Ele conseguiu, depois do segundo mês, negociar com o cara, passou para R$ 35. Falou, poxa, então já diminuiu o prejuízo. Né? E aqui ficou. Então no final, o resultado operacional em relação ao orçado na parte de alimentação, estadia, alimentação e transporte, ficou, olha,
em torno de R$ 2.700. Ou seja, o que eles tinham de resultado operacional, né, realizado, né, no final, deu um prejuízo de R$ 2.080. Então assim, gente, as empresas, elas fazem esse acompanhamento. Não pensem que não fazem, elas acabam fazendo, tá? É esse que é o grande X da questão. Elas ficam vendo tudo isso aqui, cada etapa. Daí no final, no cômputo geral, vai vendo, né? Ah, deu lucro ou deu prejuízo? Então esse aqui é um exemplo rápido que a gente está fazendo, né? Daria para a gente destrinchar isso aqui em outros pontos. Por isso que centro de custos, você vai vendo todas essas partes, tá? Né? Enfim, no centro de custos as empresas veem assim, não, então meu projeto é esse. Então, minhas horas alocadas para esse projeto, quanto que vai ter de cada funcionário, estamos vendo cada etapa, quanto que tem de despesas, e eles vão notando. Então você vai mandando o pessoal para campo, vai gastando, pega as notas, vai jogando no sistema e vai vendo se está dentro do orçado realizado. Tá? Isso aqui, gente, são todas noções para vocês terem na empresa. Não é difícil implantar isso, sabe, gente? Não é difícil. O mais difícil é você mudar a cultura de uma empresa para aceitar implantar isso aí. Isso que é o mais difícil, tá? Gente, vou passar um pouquinho para vocês aqui agora sobre questões de noções de planejamento financeiro, né? Assim, a gente poderia falar muito sobre isso, né? Mas a situação de dados do IBGE, né? Eles estão vendo, né? Que mais da metade das empresas fecham depois de 4 anos. Realmente, plano de negócio ruim, né? Vou colocar aqui na tela para vocês que vocês não estão vendo, tá? Só um pouquinho, né? Olha aqui. Segundo o IBGE, mais da metade das empresas fecham depois de 4 anos. Motivos: plano de negócio ruim, erro na administração do negócio, falta de planejamento e realmente a questão dos impostos, gente, né? Fica aqui, ó, dos impostos. Altos impostos e uma burocracia excessiva, tá? As pessoas acabam não, quando abrem uma empresa, acabam não sabendo, negligenciando isso aí, tá? Vamos lá. Então, tome muito cuidado. Aqui, ó, agora, né? O ambiente de negócio no Brasil, ele é volátil? É, gente, muito volátil. Vocês estão acompanhando aqui a gente está acompanhando, né, o mercado. Vou falar para vocês, gente. Realmente é bem complicado mesmo, né? Então, assim, os autores clássicos indicam, né, que você tem que refazer uma reserva de 6 meses, né? A gente tem no Brasil, como é um ambiente volátil, então a gente tem às vezes uma alta latência, ou seja, demora muito para gerar novos negócios. Então aqui, os autores brasileiros, se for procurar, eles dizem assim, de 6 meses a 1 ano de reserva financeira. Isso o que quer dizer? Se você parar de trabalhar na tua empresa, montou uma empresa, que você tenha dinheiro para que pelo menos 6 meses a 1 ano, você tire dali para se sustentar sem entrar nenhum projeto, sem nada, sem nenhum tipo de fonte de renda. Só que a realidade é um pouco mais cruel. Então aqui no Brasil a gente diz que o ideal é você fazer uma de 2 anos de reserva financeira. Pode parecer brincadeira, gente, mas isso é uma grande realidade. Se for procurar aí vários empreendedores, né, assim como eu sou empreendedor, já fui em outras empresas, né, já tive outras empresas também, gente, 2 anos de reserva financeira. Isso não é brincadeira, é fato, tá? Se for procurar aí autores aqui, outras consultorias que trabalham com isso, eles vão corroborar esse assunto, tá? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, gente. Uma outra forma também a gente vê um planejamento financeiro. É um exemplo simples, tá? Olha aqui, né? Para vocês verem, né? O que é um planejamento financeiro? Muito simples. Vamos dizer que uma empresa tem o setor de topografia, Avante, Sistema de Informações Geográficas e Cadastro Urbano. E ela quer fazer uma previsão de faturamento para cada período, né? Então, o ano 1 só com topografia com 200 mil, o ano 2 com 210 mil, 220.500, tá. Essa taxa aqui, gente, de 5%, quando eu fiz, é quando o Brasil estava com uma taxa de crescimento em torno de 2 a 3%. E era uma taxa de previsão que estava realmente, o Brasil estava crescendo, o Brasil estava atingindo essa taxa. Então, uma das formas que as empresas vêm para analisar a saúde dela, se ela realmente está crescendo, você utilizar a taxa de crescimento do país, né? No caso, à época, o Brasil estava, né, crescendo, né? E tinha uma taxa de crescimento em torno de 5%. Então eu usei essa taxa de previsão de crescimento para cada ano, tá? E literalmente as empresas usam isso aqui. Cada empresa usa um índice, né? Tem empresas do setor financeiro, por exemplo, elas usam a inflação,
né? Outros usam o dólar, né? Mas no caso aqui a gente está usando taxa de crescimento do PIB mesmo, quanto que o PIB cresceu. Então olha só, agora vamos pegar aqui, ó, o setor de topografia, por exemplo, né? Que tipos de serviços que ela quer fazer, olha. Então já o INCRA, ela tem previsto 6 projetos, né? Tem 200 mil de faturamento no primeiro ano, então tá, aqui é 80 mil, tá, são números aleatórios, tá, gente? Eu sei que vocês que estão no mercado aí tem números mais reais, são só de forma didática, tá? Esses números aqui, né? Então aqui, ó, laser scanning, 50 mil reais, ela quer fazer 7 projetos, quer pelo menos ganhar 50 mil reais com esses 7 projetos. Levantamentos urbanos também, mesma coisa, né? E aqui usei a mesma taxa de crescimento para fechar com esses dados que nós temos aqui em cima, tá? Mesma taxa. Então você está vendo aqui, olha, como aumentou, né, os projetos aqui, né? E com uma previsão de taxa de crescimento de 5%. Gente, por incrível que pareça, né, são poucas empresas que fazem isso. Como eu disse, uma das empresas que eu trabalhei, ela fazia isso todo ano e a cada 6 meses a gente fazia esse novo planejamento. Era assim, tinha que fazer. E a gente tinha que entender e tinha que explicar o porquê que era um número maior ou menor de cada tipo de serviço. Tá? E aí isso daí começava já estratégias, né? Então vamos atingir tal empresa, vamos atingir tal tipo de setores, que empresas que precisam mais disso, se a gente vai trabalhar vamos trabalhar com prefeitura, setor urbano, vamos trabalhar então com só o setor privado. Então elas começam a olhar justamente para isso. Para que isso aqui também faz, gente? Justamente para colocar os vendedores saberem das metas que elas têm e também ver se essas metas são reais, são factíveis ou não. E se são, vamos dizer que o cara consegue bater, mas é que ele planejou aqui, sei lá, laser scanning 7 serviços. E já no primeiro ano ele fez 20 serviços. Então, opa, né? Tem mercado para isso. Ou a gente achou uma forma de entrar no mercado que o público tá comprando, ou não, né? Ou assim, realmente não tem ninguém fazendo o nosso serviço. Então, são formas de você fazer análise, né? O pessoal do marketing digital usa muito assim, o termo das métricas. Realmente são métricas mesmo você analisar como está indo a sua empresa, né? Vou colocar aqui agora, né? Uma outra forma de planejamento financeiro. Vamos imaginar, né, que o dólar, como tudo hoje no Brasil, o dólar praticamente impactou em quase todos os setores, né? Mas vamos colocar aqui. O que as empresas fazem? E eu já participei de alguns projetos que realmente acontece isso. Vamos colocar só um fator, tá, gente? Vamos dizer que foi só um fator, porque às vezes as empresas usam pelo menos 3, 4 fatores aí que envolvem no planejamento dela. Vamos dizer que a empresa planejou a cotação a R$3. E vamos dizer que dela analisa 2 cenários. Se o cenário for a 2,50, o dólar, né, baixar para 2,50 e subir para 3,50. Você vai pensar, pô, Fabrício, mas tá equivocado aqui, né? Baixar para 2,50 e subir para 3,50, porque tem isso aí. Porque se o dólar atua diretamente na atividade da empresa, se o dólar baixar para 2,50, a chance dela ter mais negócios. Se o dólar subir para 3,50, a tendência de diminuir os negócios. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Assim, vamos lá. Vamos colocar aqui, gente. Olha só. Vamos fazer nesse outro quadrinho aqui. Que eu espero que ele venha, né? Olha aqui. Veio aqui. Deixa eu ver se ele já vem pra cá. Só um pouquinho. Opa, desculpa. Vamos lá, gente. Temos outra situação. Olha, ver, ó. Eles planejaram com o dólar R$3 e fizeram aqui, ó, 13,50. Vai ter um aumento no custo de 16,67%. E aqui vai ter vai diminuir o seu custo por 16,67%. Então aqui o dólar é 3,50. Eles tinham planejado 200 mil reais, 2 mil com a taxa de 5%, né? No primeiro ano 200 mil, 210 mil, 220 mil e 500, enfim, né? Então aqui eles vão começar a planejar quantos projetos. Olha só, se o dólar chegar nessa taxa de 13,50, olha só, o meu faturamento, a tendência é baixar de 80 mil para 70.600, 50 mil para 44 mil. Aqui também, né? Se a gente continuar utilizando já nesse primeiro ano, aqui a gente está falando no primeiro ano, né? Que o dólar influenciasse, né? Aqui, sem contar que o dólar estivesse influenciando. Mas olha só, nesse aqui, olha, quantos projetos eu vou ter que achar para cobrir essa meta? Quantos projetos eu vou ter que achar para chegar nisso aqui, né? Agora o exemplo contrário, né? Olha aqui, se o dólar baixou 2,50,
né? A tendência do faturamento é de 80 mil para 97 mil. Então, quantos projetos eu vou ter que fazer aqui para chegar nessa meta? Né? Quanto que eu tenho de espaço para chegar aqui? Então, veja só, gente, as empresas contratam, muitas grandes empresas contratam realmente consultorias para fazer todas essas análises. E aqui, eu usei só assim, que o dólar está impactando no primeiro ano pós-aumento. Né? E aqui vamos dizer que o dólar tivesse congelado o valor aqui. Né? Mas muitas elas fazem análise muito mais complexa aqui, de ano para ano. Tá? Então assim, gente, isso, sendo bem honesto com vocês, eu só vi duas empresas que trabalham na área de topografia que tive, assim, que eu atendi, né? Que eu vi a empresa, né? Assim, que eu vi realmente as empresas lá e fazer esse planejamento. Assim, eu até fiquei bem surpreso. Não, a gente tem aqui quanto que a gente quer chegar com as nossas metas e eu tenho que estar olhando constantemente. Então, e a pessoa que era gerente, ela falou assim, olha, Fabrício, eu já faz um tempo que eu não vou para o campo. Hoje eu sou gestor aqui da minha empresa. Eu fico correndo o dia inteiro visitando clientes, fazendo análise, vendo o mercado, como é que tá. E assim, e é uma empresa que está se mantendo no mercado, né? Sofreu aí realmente com a questão, mas ela já foi, há 2 anos atrás, ela tinha um caixa, já estava se planejando um caixa, entende? Para ela chegar e passar esse período. E já em consideração, né, a isso, ela foi se preparando para novos produtos, novos negócios. Em compensação, tem outras empresas que a gente viu que não fizeram isso e estão aí penando no mercado, tá? Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho só, são tópicos muito especiais, são sobre a gestão de empresas, né? Assim, marketing, a gente vai ver um pouco sobre marketing. Vou colocar aqui para vocês agora, né? A famosa análise SWOT, né? Que é em inglês Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Enfim, olha só, traduzindo, são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? O que é uma empresa, o que ela tem a força, qual é a fraqueza. Vamos dar um exemplo aqui bem facinho para vocês, tá? Olha só, nós temos aqui uma análise SWOT de uma empresa que está investindo num drone. Vamos dizer que você tem uma empresa de topografia, né? Não, agora eu vou investir no drone. Para mim o drone é essencial, eu estou trabalhando com o drone agora. Então beleza. Então você tem aqui, olha, né? O qual que é uma força? Ele tem um custo baixo de implementação, né? Tem uma, aqui ó, vou colocar aqui, ó, né? Custo baixo de implementação, ela tem uma agilidade, né? Vamos dizer que você é uma empresa já que está aí há 20, 30 anos no mercado, então ela tem uma força que ela é reconhecida no mercado. A fraqueza, que falta mão de obra, realmente falta mão de obra para o setor de drones, né? Ainda falta a questão da legislação para regulamentar voos, né? O baixo conhecimento da ferramenta. Então é assim, sabe, é uma pena, né? Mas isso acaba ocorrendo, tá? Infelizmente isso né? Acaba ocorrendo. Então vamos colocar aqui, né, uma oportunidade, né? Ó, o Brasil é um país que tem muitas áreas extensas para mapear, né? Tem tudo para mapear nesse país, né? Temos aqui a legislação ambiental e bancária, né? O cadastro ambiental rural, temos seguro e financiamento rural. A gente tem uma oportunidade de novas formas de uso da aplicação e temos ameaças, né? A tecnologia está ficando cada vez mais barata, então está entrando muita gente no mercado. Muita gente entrando no mercado, muita gente está afundando o preço, né? Tem essa questão. Então a gente está disputando o mesmo mercado, né? Tem aqui, olha, se vocês forem ver no fórum de empresários lá que teve lá em São Paulo, né, o primeiro fórum, né, o que acontece? O pessoal identificou que uma das ameaças e fraqueza, e uma ameaça que é ao mesmo tempo uma fraqueza, é a questão das baterias de transporte de baterias de drones. Elas têm problema, né, de vazamento, de superaquecer, uma série de coisas. Então, olha só, análise SWOT é isso, gente, tá? Análise SWOT não tem muito segredo, mas ela serve para as empresas verem aonde elas estão pisando, né? Vamos falar aqui um pouco sobre marketing mix, né? Olha só, marketing, gente, é justamente só isso, é uma questão muito introdutória, né? A gente, novamente, né, poderia fazer aqui um curso, uma palestra só sobre isso, só sobre esses 4 P's, né? Que as empresas têm, ó, o que é o produto, né? Qual que é o preço, qual que é a promoção e o prazo onde eles vão trabalhar, né? Por exemplo, você tem um produto, né? Teu produto é um levantamento topográfico, né? Vai gerar lá informação através da planta de topografia, né? Então você tem qual que são os teus preços, né? Eles são os combinados, sabe, né? Esses são os elementos que combinados, ela vai atingir o teu público-alvo, né? Então você tem a promoção, né? Como é que é promoção? O que é a promoção no caso aqui? Não é exatamente promoção de preço, né? Mas como você vai promover o teu produto, né? Qual a propaganda, qual a forma que você vai atingir o teu público, se a tua propaganda é digital, ainda é analógica, se é com papel, com folder, com outdoor, se é usando marketing digital, redes sociais, né?
e a praça onde você está atuando, né? O lugar onde você está atuando. Então, esses 4 aqui formam é uma das ferramentas de marketing para atingir o público-alvo, tá? E aí você pode destrinchar um a um desses produtos. A um desses 4 P's, né, desses 4 pontos, melhor dizendo, né, desses 4 pontos, você pode destrinchar. E aí você tem vários estudos sobre cada um deles. Como você definir o melhor preço, qual o melhor tipo de produto, né, qual a melhor forma que você vai atingir, qual a melhor forma de promoção do teu serviço, né, aonde você vai atingir. Né, tem várias técnicas para cada um desses. Novamente, como eu disse para vocês, né, não cabe a gente destrinchar aqui, não teria tempo. Passar um conceito aqui, gente, que é o conceito muito caro, que é o caro no sentido, né? Diferencial competitivo. Eu vou até ler, né? Vou ler. Diferencial competitivo são atributos que tornam a empresa única e superior às suas principais concorrentes. Olha só, única e superior. Trata-se das vantagens e benefícios exclusivos que a empresa proporciona à sua clientela e que a concorrência ainda não conseguiu oferecer. Gente, aqui a gente fala de vantagem competitiva. Então, assim, existem mais perguntas, mas se você conseguir responder essas 3 perguntas, você já começa a atingir o teu público. Vamos lá, né? Vantagem competitiva. 3 perguntas básicas. O meu produto ou serviço é diferencial? Realmente, o que você está fazendo é um diferencial para o cliente? O cliente enxerga esse diferencial? O diferencial no sentido que para ele, esse diferencial realmente é positivo, ele vê uma vantagem em adquirir esse diferencial. E a terceira, ele compra ou contrata a minha empresa por isso? Não adianta nada você ter os 2 primeiros e o terceiro ele não comprar. Muitas vezes as empresas têm esses 2, certo? Tem esses 2, mas o cliente não compra. O que acontece para que ele não compre? Muitas vezes é a forma de comunicação, como você abordou o cliente, como você abordou o teu público na hora de vender o produto ou serviço, entendeu? Muitas vezes faz uma propaganda errada. Muitas vezes o cliente até enxerga, mas ele não sabe se isso está bom ou está ruim. Entende? E isso sim, vou dizer para vocês, gente. Marketing serve de base para o pessoal da propaganda olhar e falar assim, então tá, então nós temos esse problema. Então como que a nossa comunicação com o mercado vai chegar aqui, tá? Se o teu produto e serviço é diferencial, mas o cliente não enxerga, cara, isso aqui também. Você vai ter que fazer todo um esforço de educar o cliente, para ele pegar, chegar aqui e comprar o teu serviço, tá? Vamos lá. Gente, isso aqui são 3 básicas. Existem mais perguntas? Existem. Mas se você responder essas 3, beleza, gente. Tá ótimo, né? Vamos lá. Aqui. Posicionamento do mercado, gente. É aqui um pouco mais. Eu quis colocar isso aqui, mas só para vocês entenderem o seguinte. A administração de marketing, análise, planejamento, é uma técnica gerencial, né? É como você vai se posicionar. Tem empresas que, por exemplo, a gente está vendo aqui agora, o pessoal que está trabalhando aí, que está investindo em drones, a gente já está vendo isso aí. Tem empresas que estão colocando, não, o meu posicionamento é imagens, eu só estou fazendo imagens no seguinte sentido, só estou vendendo vídeo. Eu não quero vender mapeamento, né? Outros já estão colocando assim, não, a minha aplicação é a vantagem de algum lugar. Que nem aqui o cara colocou até exemplo aqui, bebidas isotônicas que repõem sais, né? Por exemplo, o cara que tem o posicionamento para o usuário, né? Posicionamento para o usuário é um dos mais comuns que tem. O cara sabe que o público dele é o público classe A, que tem uma renda acima de 15 mil reais, então ele vende um produto que esse tipo de público que ele vai comprar. Se ele colocar lá, por exemplo, uma barra de chocolate que no mercado custa 6 reais, ele vai vender uma barra de chocolate por 11, 12, 13, 14, 20 reais. Sabe que esse é um público diferenciado que vai comprar. Entende? Assim, olha, posicionamento por concorrente, né? Aqui é aquela briga, né? Assim, vantagem explícita. Tem, ó, aqui é o que ocorre muito nas empresas que vendem equipamentos topográficos no Brasil, né? Um quer mostrar qual é a vantagem explícita ou implícita do seu equipamento, né? Aqui ele colocou o carro, né? Pois a gente fala assim, por que a estação total tem mais vantagem em relação àquela outra estação total? Se tem mais memória, se ela já conecta direto com o GPS, se ela já grava os dados em formato de bancos de dados geoespaciais, enfim. Então ela vai colocando isso aí, né? A outra também, né? Categoria de produtos, né? Que até colocou barra de cereais são mais saudáveis que barra de chocolate, né? Você pode, novamente, o cara vai vender lá um produto de topografia dizendo assim, não, mas olha só, o meu equipamento, né? Meu GPS é melhor porque ele facilita o levantamento topográfico.
Ou eu tenho um laser scanning que você, em vez de fazer um número muito maior de horas de levantamento, vai diminuir. Então tem tudo isso, tá? E olha só, e posicionamento por qualidade e preço. Esses são alguns tipos, tá, gente? Existem mais, mas se for pegar na literatura, tem basicamente são essas que regram o mercado. Existem outras formas de posicionamento? Existem, mas essas que são mais regradas. Aí você vai ter que definir qual que é a tua empresa. E aí que a pessoa novamente do marketing começa a ver, então tá, se o meu posicionamento é esse, então como é que eu vou fazer, achar esse público e como é que eu vou, né? O marketing começa a ver assim, então esse é o meu público. Então como é que eu vou chegar nesse público? Como é que eu vou atingir o maior número desse público? Como é que eu vou entender mais essa pessoa? É esse o meu posicionamento. Muito disso a empresa diz. Não, é assim que eu acho que é mais confortável para eu vender, que eu tenho mais segurança para eu vender. Né? Então é assim, as mega empresas, claro, elas têm diversos tipos de produtos, né, ou serviços, então elas começam para cada tipo de produto e serviço ela direciona. Né? Por exemplo, as empresas que produzem alimentos, né? Tipo a Nestlé. A Nestlé ela tem uma marca, uma quantidade muito grande de produtos embaixo do guarda-chuva dela, de produtos, né? Do marketing mix. Então tem produtos que é um público, ela tem um tipo de posicionamento, para um outro tipo de produto que ela direciona. Então assim, sabe, você vai vendo isso aí. Tem que tomar muito cuidado, gente, que o setor de serviços são um pouquinho mais específicos. Você tem que ver algumas outras técnicas. Basicamente, o posicionamento em relação ao concorrente é o que vale mais no setor de serviços, né? Não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas é o mais usual que acaba ocorrendo, tá? Gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre formulação de propostas técnicas. Pode parecer loucura, mas tem empresas que não sabem mandar uma proposta para um cliente. Entendeu? Formação de propósito, você tem que dizer assim, olha, gente, vou colocar o nome do cliente, onde você vai fazer as coisas, onde você vai fazer o seu serviço, né? O que tipo de equipamento você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai utilizar, né? Qual a sua metodologia e tudo mais. A principal detalhe que você tem que mostrar para o cliente na sua proposta técnica que você está mostrando para o cliente que ele está fazendo um investimento. E um ponto fundamental é você transmitir a confiança pela concisão. Olha, muita gente acaba colocando assim, enchendo de firula a proposta técnica. Não, a proposta técnica tem que ser direta. Ela pode ser seca, mas ela tem que ser direta. Entendeu? Olha, eu vou fazer isso, sim, assado. Vou usar esse tal equipamento. Uma vez já aconteceu de um cliente colocar lá a especificação técnica da câmera fotogramétrica dele. O cara colocou que o pixel tal, são tantas camadas, e um pixel isso, sim, assado. Não, a gente só queria saber, na época eu estava contratando o serviço de aerolevantamento, eu só queria saber assim, se a câmera era uma câmera de grande formato, se ela tinha tal lente, se ela era com uma câmera digital, se ela já vinha com referenciamento direto ou não. O cara começou a falar até sobre o tipo de ligação do tipo de ligação, não, desculpa. A pessoa começou a falar até sobre o tipo de refrigeramento da câmera. Isso para mim não interessava. Ele não olhou o termo de referência, tá? E encheu de abobrinha, né? E por incrível que pareça, encheu de abobrinha, ele perdeu ele perdeu pelo preço, né? Mas a proposta dele era tão opulenta que a gente até quando conversava com ele, a pessoa queria explicar todas essas questões técnicas. Nós não queremos saber desses tantos detalhes. Tem que ser mais direto, tá, gente? Então, assim, uma das dicas que a gente passa assim, para a formulação de propostas, né, é justamente isso, né? Evitar o exagero técnico, a linguagem rebuscada. Né? Não ficar de muita firula. Tem empresa que conta uma história que lá em 1940 começou, depois o pai, o avô era topógrafo e fez isso, depois a família passou para isso e tudo mais. Cara, o cara não quer saber disso. Você pode até contar a história. A empresa tal foi fundada em tal ano, tem tantas décadas assim, já trabalhou com X mil quilômetros ou quilômetros quadrados de área levantada, hoje assim, então justamente em face disso nos consideramos aptos para atender a sua empresa, tá aqui a proposta, tá? Então é assim, gente. Pessoal, eu gostaria de falar até mais aqui com vocês. Opa, fiquei aqui nessa tela, vou passar para minha tela aqui, gente.
Sobre gerenciamento de empresas, que são noções, é uma introdução, como esse para vocês é uma palestra, é uma ideia de a gente estar falando para vocês. A gente vê muito essa falha de gestão dentro das empresas, é realmente complicado, tá? É bem complicado mesmo. A gente gostaria até de poder dizer sim para vocês, olha, que é mais comum, né, terem gestão nas empresas, mas não tem, tá? Não tem. A gente vê realmente que as empresas ainda faltam muito na questão de gestão estratégica, como formar o preço, como atender o cliente melhor, como atender o marketing, entende? Tem tudo isso aí. Eu já ouvi de clientes assim que tem empresas que tinham clientes, eles tinham clientes, né, uma gama grande de clientes, e falam assim, mas isso tudo é bobagem, né? Eu estou aí já há 30 anos trabalhando, nunca precisei prestar atenção nisso. Mas a pessoa logo em seguida me dizer, pois é, mas a minha concorrência está chegando, eu já diminui um pouco de serviço, putz, já entrou muita gente, isso já sabe. Gente, justamente por causa disso, né? Você tem que estar sempre olhando e olha, graças a Deus, né, a tecnologia tem habilitado que muito mais gente oferecendo serviços, né? Isso tem um lado bom que acaba que atingindo o maior número de clientes e tem um lado ruim que acaba entrando muito aventureiro no mercado. Né? Mas por outro lado, né, permite que as pessoas possam ter mais novos tipos de serviços, a entender melhor os clientes. Né? Hoje a grande revolução são os drones. Né? Os drones, VANTs ou ARPs, conforme vocês quiserem dizer. Mas são realmente uma tecnologia que está permitindo, né, muita gente trabalhar com aerofotogrametria. Né? Assim como o GPS há anos atrás, né, ajudou a popularizar a topografia, trouxe mais gente, trouxe novas formas de fazer levantamento topográfico, né, o drone está sendo isso aí também. Né. Eu vou falar aqui agora só um pouquinho sobre algumas perspectivas de mercado aí. Né, assim, a gente realmente está vendo com muita gente que o mercado está retraído, a área de cartografia, de topografia, enfim, geotecnologias não escapou disso, justamente porque a gente trabalha muito com obras de infraestrutura, seja para o setor público, seja para o setor privado, né? Trabalha muito também com a parte de estudos de mercado, utilizando mapas digitais, enfim, a gente vê que o mercado realmente retraiu bastante, né? Mas assim, os analistas hoje, se você for pegar o Ricardo Amorim, for pegar o Celso Ming no estado de São Paulo, e vários, né? Vários, assim, citei duas pessoas assim, que são mais conhecidas. Todos dizem que o Brasil está retraído, mas o Brasil tem uma demanda muito grande, gente. Muito grande para investimentos. Né? Só se a gente for ver o déficit habitacional do Brasil é muito grande. Né? O déficit de estradas é muito grande. Né? A gente está passando essa crise, que é uma crise essencialmente política, né? Que a política influenciou na economia. Né? E o Brasil é um país que ele participa muito pouco da economia mundial. Né? O comércio internacional do Brasil, se não me engano, não chega nem a 2% do comércio internacional. O Brasil realmente é muito pequena a participação. Nesses últimos anos o Brasil caiu muito, né, a participação no mercado internacional, infelizmente por vários equívocos aí de políticas, política externa brasileira, realmente perdemos muito, né? Então assim, hoje o Brasil ainda é um país hostil para o investidor vir, né? Que apesar que o pessoal está investindo em outros países da América do Sul, mas não está investindo no Brasil. Porém, acredito que passando a crise, né, historicamente, assim, o Brasil sempre tem picos de 10 a 12 anos de crescimento. Depois vem um vale. Né? Passou esse vale, vem um pico novamente de crescimento. Isso se você pegar a análise, assim, esse economista Ricardo Amorim, ele tem isso aí lá no site dele bem certinho, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente tem realmente essa situação, então agora é o momento, gente, de você se capacitar tecnicamente e gerencialmente. Olhar a gestão como um aliado, não como uma coisa chata de fazer, não. Isso aqui é o teu aliado. Para quem já está no mercado, claro, você se adaptar é mais difícil, né? Adaptar, realmente estruturar a tua empresa para esse tipo de estrutura, de centro de custos, de análise, tudo, né? Leva um certo tempo. Para quem está começando agora é o momento, gente. Já começa certo, já começa certinho mesmo, tá? Pessoal, quanto ao mercado, vai ter muito trabalho pela frente. Eu acredito que o Brasil não vai ficar eternamente, claro, não vai ficar eternamente nessa crise. Né? A crise acredito que só a partir de metade de 2017, 2018, realmente o Brasil vai começar a ter uma atividade mais aquecida. Né? Na minha visão, acho que é um momento realmente que tinha que acalmar um pouco as coisas e inevitavelmente ia acontecer. Claro, a questão política envolveu muito forte,
mas vai voltar, gente, vai voltar. Então, agora é o momento, tá, pessoal? Você se capacitar, eu sei que é difícil, eu sei que tem empresas que estão com caixas super apertadas, né? Aí a gente está vendo, tem várias empresas que estão fazendo aí cursos online, né? Que estão oferecendo, é a hora de treinar, é a hora de se incentivar e começar já a procurar os seus diferenciais. Uma dica que eu digo para vocês assim no mercado é realmente o marketing digital, né? Realmente isso aí não tem, já tem algumas empresas que estão fazendo marketing digital bem certinho, tá indo, tá até bonito de ver aí, tá sendo legal. A gente tá vendo que tem muita empresa antiga que tá penando, realmente tá penando mesmo para se adaptar aos novos tempos. Vai ter que se adaptar, não tem jeito. Pessoal, é isso. Eu quero novamente agradecer o pessoal da Conatop, novamente ao Marcelo pelo convite. Eu agradeço. Eu sei que foi uma palestra um pouco corrida, porque tem muitos assuntos que a gente poderia estar falando, tem muita coisa legal que a gente podia estar abordando, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? O pessoal da Conatop vai disponibilizar aí os meus meios de contato, né? Tem lá o site da ProPage, né? propage.com.br, né? Ali também agora tenho também o do Geobiz no Facebook, você pode procurar lá. E assim, pessoal, estou à disposição para tirar dúvidas, telefonem, mandem e-mails, estou aqui. E quero agradecer que vocês estiveram aqui conosco e que Deus os abençoe e que nosso Senhor Jesus Cristo esteja acompanhando a cada um de vocês. Um abraço, até mais.